Olá, seja bem-vindo ao programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. Muito bom estar com você novamente. Eu quero compartilhar com você hoje de uma alegria de estar recebendo um grande amigo. E algumas pessoas já me disseram, poxa pastor, você sempre fala, estou recebendo um amigo aqui, mas esse aqui é um grande amigo. Não só porque ele tem quase 2 metros de altura, mas ele é um grande amigo do coração. Eu já vou explicar para você e apresentar ele para você. Não sai daí. Mas hoje eu quero que os telespectadores, né, aqueles que estão ali, saibam quem que é o Werner, né? Quem que é o Werner Braun, o pastor Werner, pastorzão, amorosão, grandão. Conversa um pouquinho, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, Werner. Pois é, meu nome é Werner Braun, eu sou nascido aqui em Curitiba, descendência desse grupo menonita que está aqui em Curitiba, e Vitimarsum, Bagé, e na América do Sul, enfim, espalhado pelo mundo aí. Eu experimentei a graça salvadora do Senhor Jesus já desde sempre. Eu cresci em berço evangélico e meus pais crentes, meu avô pastor, então o evangelho eu já desde pequeno fui recebendo como parte até cultural da nossa família. Mas com 26 anos, já casado, pai de um filho, já batizado, membro de igreja, mas eu ainda não tinha a certeza de salvação. E isso aconteceu no dia 23 de outubro de 89, me lembro certinho, foi o meu novo nascimento. E aí, como Deus transformou a minha vida, passou um risco na minha vida, e eu fiquei só observando as coisas bacanas que iam acontecendo. E eu só fui acompanhando e fui vendo Deus transformar a minha vida. E aí a coisa foi adiante, evangelizando, trazendo as pessoas para casa, os vizinhos do prédio, fazendo o que hoje a gente chamaria de uma célula, de um grupo familiar. Sim. Na época a gente nem sabia o que era isso, mas fazia, tentava ver o que dava, né? E aí a coisa foi caminhando, foi crescendo, e à medida que o tempo foi passando, chegou o tempo certo de eu entrar para o ministério e ser ordenado para o ministério. E eu sempre fui empresário e mesmo nessa época de passar ao ministério, eu achei, puxa, então eu acho que eu preciso abrir mão das minhas empresas, do meu trabalho secular. Isso é um assunto legal. Continua, por favor. Do que eu estava fazendo. E até onde eu me lembro, eu acho que por 3 ocasiões, Deus me colocou em situações que eu achei, acho que agora é a hora de entregar tudo o que se refere a um trabalho secular, a algum ganho secular. E eu abri mão, eu entreguei e falei, Senhor, ok, está aqui, é seu. E cada vez que eu entregava isso, Deus me dava de volta. E até hoje eu tenho a minha empresa, tenho o sustento da minha família, até, por sinal, com a minha empresa, eu tive tive a oportunidade de sustentar um missionário, olha só, 100% durante alguns anos na Europa, que era eu mesmo. Eu e minha família passamos na Alemanha por quase 5 anos, um chamado que Deus havia já nos dado alguns anos, acho que 6 anos antes de nós, de fato, irmos para a Alemanha. Deus já havia nos falado sobre a Alemanha e sobre alguns países. E, Flávio, é interessante que eu sabia que eu ia para a Alemanha. E a vida foi caminhando com Deus e eu fui fazendo aquilo que Deus abria as portas. E eu chegava, Deus, eu não sei como é que isso vai ser. O Senhor disse Alemanha e está abençoando totalmente na direção oposta. E eu falei, Deus, eu não entendo.
o Senhor diz que vai ser para aquela direção e está abençoando naquela. Eu não entendo, eu vou nessa direção que o Senhor está encaminhando. E como as coisas de Deus são, né? Quando chega o tempo de Deus, de repente muda, de repente vira, e Deus faz as coisas certas no tempo certo. Ele vai mostrando alguns passos, né? Olha, você vai andando aqui, dá esses passos, depois ele vai mostrando outros e dando a direção. Eu achei muito interessante o que você falou, por isso que eu pedi para que você desse continuidade, porque recentemente eu recebi o pastor Raulison aqui, nosso amigo também, e ele comentou muito sobre isso, sobre a cosmovisão bíblica, né? Que a gente às vezes dicotomiza as coisas quando as coisas são uma só, né? O nosso trabalho, a nossa vida cristã, o nosso ministério, é tudo um para o Senhor. E eu sei porque você vive muito isso. E isso é muito interessante. Werner, eu pulei uma parte aqui pela minha emoção, mas eu pulei o currículo do pastor Werner, que eu preciso falar que ele é empresário, pastor, tradutor, né? Um excelente tradutor, diga-se de passagem, pai e vovô fresco. Acabou de ser vovô. Antes de nós entrarmos no nosso assunto, que foi pelo qual eu chamei aqui, e essa nova fase do vovô Werner aí? Pois estamos aí. Para mim é uma coisa totalmente nova. A minha esposa está com a minha filha. Minha filha mora na Austrália e a minha esposa está lá agora para ajudar e estar com ela lá. E eu vou ficar por aqui e na primeira oportunidade que eu tiver, daí eu vou estar lá e conhecer a minha netinha Emília. Emília. Grande abraço e um beijinho aí na Emília, né? Para a Gabi também, o marido, a Betina, a vovó que está aí, eles com certeza vão ver esse programa, então eu estou mandando aí os parabéns para essa família linda. Werner, eu queria começar um assunto aqui, na realidade foi por isso que eu quis marcar contigo, porque você tem falado sobre um assunto que me chama muita atenção e que eu gosto muito. Eu acho que esse é um assunto quase crucial na vida do ser humano para que ele viva bem, para que o seu bem-estar seja algo assim fundamental, né? E o assunto é perdão. Eu sei que você tem trabalhado bastante sobre esse assunto. Talvez futuramente saia um livro aí, não sei, estou dando uma cutucada. Mas fala um pouquinho, o que Deus tem falado ao seu coração em relação a esse assunto? É um assunto, de fato, fundamental, básico para a vida cristã, né? Qualquer tipo de sociedade, nação, cidade, uma família, uma empresa, uma igreja, um grupo familiar, um grupo de amigos, qualquer tipo de relacionamento, o perdão é um fundamento que nós precisamos estabelecer sempre. Porque, Flávio, a gente se decepciona com pessoas. Sem dúvida. Eu acabo projetando em você alguma coisa, e porque eu projeto algo, e você aí não corresponde, mas porque eu havia projetado isso, eu me decepciono. Olha só. Então, por mais que não haja a menor intenção de ofensa, eu acabo me entristecendo. E por isso que eu estou constantemente nesse exercício de perdão. Constantemente. As pessoas que me rodeiam, constantemente eu preciso aprender sobre perdão. Pedir perdão quando eu falhei. Né? Sempre eu estou falhando. Eu preciso pedir perdão e reconhecer, olha, foi mal, desculpe aí, me perdoe. E eu preciso liberar esse perdão. Seja em coisas corriqueiras, seja em coisas pequenas, triviais do dia a dia, ou à medida que o relacionamento vai aproximando e ficando mais forte, ficando mais centrado e mais íntimo, mais firme, as machucaduras vão ficando cada vez mais intensas, e é ali que eu preciso exercer o perdão de uma forma ainda mais intensa. O Senhor Jesus fala sobre perdoar de todo o coração. E isso acontece quando você tem um relacionamento
mais forte, mais íntimo, mais próximo. É ali que dói mais, é ali que precisa exercer o perdão de todo o coração. Muito interessante, porque a gente aprende, né? Isso, você que está aí nos assistindo, isso vale para todo ser humano, né? A vida do ser humano, ela é feita de situações, perdas, ganhos, decepções, frustrações, alegrias, vitórias, né? E o perdão, ele está muito, muito ligado nisso, né, Werner? Eu queria que você dissesse o que é o perdão. O perdão é um sentimento? O perdão é uma decisão? Você sente perdoar ou você decide perdoar? Como que funciona isso? Eu acho que são as duas coisas, e às vezes até em ordem cronológica. Não é 100%, mas até em ordem cronológica. A primeira coisa, eu decido perdoar. Eu decido perdoar. E às vezes o meu sentimento está muito machucado. E aí eu não sinto o perdão. Eu primeiro me atenho, então, à decisão de obedecer a Deus. Todas as coisas que Deus nos dá, Ele quer que a gente reparta com os outros. Exato. Por exemplo, Deus nos ama e Ele quer que amemos uns aos outros. Deus nos consola e com o consolo com o qual fomos consolados, devemos consolar. Deus nos perdoa. Isto precisa estar bem claro dentro do meu coração, dentro de todo o meu ser. Deus me perdoa, Deus te perdoa. Basta você se virar para o Senhor, pedir perdão e Ele te perdoa. E essa questão, Flávio, se você entender, se eu entender, se nós entendemos que o meu pecado, o meu erro, trouxe a maior de todas as consequências, não quero nem saber o que é que aconteceu, qual é o tipo de erro, não é disso que estamos falando. O fato é que o meu erro trouxe a maior consequência. Porque por causa do meu erro, por causa do meu pecado, Deus teve que entregar o seu próprio filho para morrer na cruz. Então, a consequência daquilo que eu fiz errado foi muito séria. Ela levou a consequências muito graves. E não há coisa mais séria, mais grave, consequência pior do que aquilo que eu fiz. A consequência disso foi o Filho de Deus morrer na cruz. Nós já estamos chegando ao final do primeiro bloco e esse assunto é muito abrangente e muito interessante, Werner, porque nós já vamos abordar no segundo bloco essa questão da decisão e a gente tem aprendido, né, que é muito interessante, a decisão ela pode despertar o sentimento, mudar o seu sentimento, que é o que você colocou aí. Nós vamos para um pequeno intervalo, não sai daí, o assunto é muito interessante, vale a pena, daqui a pouquinho a gente volta. Olá, estamos de volta com o programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. Eu aqui com meu amigo Werner Brau, pastor Werner, falando de um assunto muito importante para você que está aí do outro lado, sobre perdão. O que ele pode provocar e o que ele pode trazer de benefício para a sua vida. Então preste muita atenção no que estamos comentando aqui. Antes de entrarmos no assunto de novo, eu quero convidar você, pastor, que está na região metropolitana de Curitiba ou em Curitiba, para participar da nossa reunião de comunhão, nosso café de comunhão de pastores, toda primeira terça de cada mês, está aparecendo aí na sua tela. Primeira terça de cada mês, pastor, você é o nosso convidado. Entre no site do Núcleo, veja as nossas agendas, vamos participar juntos, ter um tempo de comunhão, será muito gostoso ter você com a gente, ok? Werner, terminamos o primeiro bloco falando desse poder que é o perdão, né? E dessa questão do perdão como decisão e depois a decisão muda o sentimento. Eu queria te perguntar o seguinte, não é fácil perdoar, né? Principalmente quando você tem uma situação muito grave que a outra pessoa fez, porque se for só uma ofensa,
A ofensa, eu sempre costumo dizer que ela dói mais quando vem de alguém que você ama. Né? É Se a ofensa vier do motorista do ônibus que você nem conhece, tá fácil. Tá ok, deixa pra lá. Mas se ela vem do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu marido, é muito mais complicado. É verdade. Quanto mais dizer o do trauma, né? Vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que foi abusada pelo pai, que tem muito disso por aí. Como que essa pessoa faz, velho, para perdoar? Qual que é o benefício do perdão? Acho que essa é a palavra nessa situação. A gente sabe que a maioria dos abusos, enfim, dessas violentações, acabam sendo produzidas nos menores círculos. É pai, Exatamente. é tio, na família, né? primo, na família. Geralmente. É isso aí. E isso dói, e dói muito. Porém, o Senhor Jesus ele coloca um texto que dá todo esse embasamento bíblico do perdão e ele responde a uma pergunta de Pedro, que pergunta quantas vezes eu preciso perdoar. 7 vezes, dando a conotação, eu preciso estar perdoando sempre? E Jesus diz, não te digo só 7, mas 70 vezes. Como é que 7. você sente perdoar 70 vezes 7? Talvez jogando um pouco com as palavras, mas o perdão tem que ser completamente completo. Exatamente. É alguma coisa nesse sentido assim que Jesus quis enfatizar. Mateus 18, a partir do versículo 24, Jesus começa a falar sobre um rei. Jesus conta uma história, uma parábola, para que pudéssemos entender. Um rei resolveu acertar as contas no reino dele. Chamou um servo que, diz o texto, que devia 10.000 talentos. E aí o rei disse, ok, venda-se esse servo, a esposa, os filhos, o que ele tiver, venda-se, já que ele não tem condição de pagar, para que ele seja escravo. E com isso, de alguma forma, amortize a dívida e faça algum acerto por aí. E ele diz, senhor, tem um pouco de paciência comigo, vou te pagar tudo. E o rei, percebendo que era impossível para esse servo pagar, que não havia meios de como ele conseguir resolver essa situação, teve compaixão dele. Olhou para ele, teve compaixão dele e disse, sabe o quê? Você está livre da tua dívida. Vai em paz, você está livre da tua dívida. E esse servo, ele levanta, ele vai, segue o caminho dele. E a sequência da história mostra que ele não entendeu que ele havia sido perdoado. Aquilo que conversamos no primeiro bloco, eu preciso primeiro saber que eu fui perdoado. Exatamente. Né? Eu fui, e era de uma coisa grande. Se eu não tiver essa consciência de que eu fui perdoado, esse perdão me alcançou primeiro, vai ser difícil trabalhar o perdão adiante para as outras pessoas. Ele segue adiante e na rua ele encontra a Bíblia fala de um conservo, alguém, um companheiro, um colega de trabalho. Um parceiro de negócios. Parceiro de negócios, né? E aí a Bíblia diz que este conservo, esse parceiro, devia 100 denários para ele. E este primeiro agente ali, ele pegou ele pelo pescoço e diz, você precisa me pagar o que você me deve. E esse conservo, ele diz, olha, tem um pouco de paciência comigo, eu vou te pagar tudo. Não quero saber, você deveria ter me pago já há muito tempo. E pega esse conservo e lança ele na prisão. Olha só. E aí o pessoal em volta vai lá e fala com o rei e diz, olha, rei, aquele primeiro fulano ali que o senhor perdoou toda aquela dívida ali, ele agiu assim, assim, assim. O outro que devia para ele lançou na cadeia. E muito pouco, né? O que o outro devia. Muito pouco. Eu me lembro, Flávio, que qual que era a relação de valor, essa questão? Quanto que o primeiro devia, valia, e o que o outro devia? Vocês têm essa... Jesus coloca nessa parábola esses valores assim, para realmente dar uma boa ênfase para nós, enfatizar isso. A Valnice Milhomens, há mais de 20 anos atrás, quando ela esteve aqui em Curitiba, eu me lembro que ela falou que 10.000 talentos era a situação, era o ganho de aproximadamente 3 gerações. 3 gerações? 3 gerações. Flávio, pegue toda a sua vida produtiva, teu salário integral,
e multiplique, então, realmente por aquilo que você ganha. E você multiplique pelo que você ganha. Pega o seu salário, os seus ganhos. Toda a tua cadeia produtiva, toda a tua idade produtiva, de jovem até a sua aposentadoria. Integralmente, sem comer, sem beber, sem pagar imposto, condomínio, luz, água e gasolina. Tudo. Vai integralmente toda a sua vida. E ele tinha que nascer mais 2 vezes para pagar tudo. Porque ele teria que pegar o filho e o neto, né? Terceira geração ia estar pagando dívida ainda. Também. A nossa pequena Emília lá, que nasceu lá, que você mencionou, teria que ela agora ainda trabalhar toda a vida dela. Meu Deus. Impossível. E aí, quando uma pessoa está totalmente perdida assim, uma pessoa totalmente endividada, uma pessoa que já perdeu a noção da dívida dela, ou uma pessoa que já perdeu a noção do tamanho da culpa dela, que não tem como trabalhar, não sabe mais o que fazer com a culpa dela. Essas pessoas, elas agem e reagem de formas impensadas. 3 gerações de trabalho. Olha só. A vida dele, a vida do filho, a vida do neto, totalmente. E ele pede mais prazo. Isso são coisas de pessoas que estão tão enroladas no sentimento de culpa, ou tão enroladas com amargura por causa de outras coisas que entraram na sua vida. Pessoas que estão totalmente endividadas, seja financeiramente, seja emocionalmente. Elas agem de uma forma sem pensar. É verdade. É muito interessante isso, porque Jesus, ele pagou um preço pelas nossas vidas que a gente não tem como pagar. E você mencionou, Werner, uma situação muito interessante, que é da consciência do perdão. Quando nós temos a consciência de que fomos perdoados de algo que nós não conseguimos pagar, nós conseguimos perdoar os outros, né? E eu me lembro da oração que Jesus ensina no Pai Nosso, né? Perdoai as vossas ofensas, assim como nós fomos perdoados. Tem sido perdoados, assim como nós somos perdoados. Isso é uma consciência interessante, né? Porque a oração do Pai Nosso, todo mundo sabe fazer, todo mundo entende que Jesus ensinou. E assim, eu queria assim, Werner, como que a gente não tem mais tanto tempo, acho que é um assunto que a gente pode trabalhar num outro programa também, mas como que essa pessoa que está ali no meio de um trauma, no meio de uma briga, no meio de uma situação, a gente sabe que têm pais que não falam com filhos, filhos que não falam com pais, maridos que brigaram com a esposa, sogra que brigou com nora, nora que brigou com sogra, e assim não conseguem se perdoar. E uma outra coisa que é interessante é que não existe desculpa, né? Desculpa é uma coisa que você inventa para sair de uma situação. Existe o perdão. Então, minha pergunta é a seguinte: como que essa pessoa pode fazer para se beneficiar do perdão e tentar essa reconciliação? E como que ela pode fazer sobre isso? Quais são os benefícios? Ou seja, o que ela ganha com isso? Eu vou tentar pegar uma linha bem prática, uma linha bem coerente para tentar deixar claro para você, meu querido ouvinte. O primeiro passo, eu não conheço você, não sei da sua vida, não sei o que você está passando. Mas a primeira coisa é você abrir o seu coração para o Senhor Jesus e recebê-lo. Diz: Senhor Jesus, entra na minha vida e perdoe os meus pecados. Esse é o primeiro passo. A partir daí, você vai ter o perdão dos pecados. Os teus pecados estão perdoados a partir do momento que você recebe a Jesus como teu Salvador. E aí você tem condições de perdoar. Aí você tem essas situações, conforme você falou aí, né? É tio, é tia, é nora, pequenas situações que, às vezes grandes até, né? Sócios em empresas, né? Onde o círculo está mais fechado. E eu diria o seguinte: as ofensas, elas machucam e machucam de verdade. Aquilo bate e bate doído e duro. E aquilo fica uma machucadura aqui. Como eu recebi o perdão e Deus espera que eu perdoe adiante, o meu amigo Alvo Waldorf, ele me ensinou que perdão
são como tomar 2 pílulas ao dia. De manhã cedo você acorda, você lembra dessa situação, cheio de dores ainda sobre essa ofensa, e você toma a primeira pílula e diz: Deus, eu perdoo aquela pessoa em nome de Jesus. E atenha-se, pegue pelo poder do nome de Jesus para você declarar esse perdão para essa pessoa. Sozinho no seu quarto, só você e Deus, e você declara esse perdão em nome de Jesus. E aí você toma a segunda pílula e diz: e Deus, eu abençoo o dia dessa pessoa, em nome de Jesus. Você vai enfrentar o teu dia com as dores, com as machucaduras, daquelas ofensas, das situações, dos traumas, conforme você falou dos traumas ali. Aquilo é uma coisa que machuca muito, muito profundamente e fica muito resíduo. É verdade. Por isso você toma 2 pílulas ao dia. Muito interessante isso. Durante vários dias. Você toma essas atitudes de perdoar e abençoar por tanto tempo que seja necessário, até você perceber que a tua alma começa a estar mais solta e que já não dói mais. Eu falei outro dia para uma pessoa, se você tem um corte no braço, né? O que é melhor? Ver sempre o corte, sempre aquela coisa aberta, ou ver a cicatriz? A cicatriz vai ficar, nós não vamos esquecer as coisas. Nós temos uma memória, nós nunca vamos esquecer. Mas se isso está cicatrizado, já não é mais uma infecção, já não é mais uma enfermidade. É algo que foi tratado, trabalhado, foi perdoado. E aí a obra do Espírito Santo é fazer a sutura, fazer a cicatrização até estar com toda a força. E o grande benefício do perdão, você encontra a pessoa em algum lugar e você está livre. Esse é o grande benefício do perdão. Werner, nós não temos mais tempo, infelizmente estamos chegando ao final do programa. Vamos falar sobre esse assunto mais uma vez, em outro programa, com certeza. Eu quero agradecer por você ter participado aí. Eu sei que é um gostinho só, né, daquilo que pode ser o perdão. Aprenda a pedir perdão, aprenda a perdoar. Que Deus abençoe a sua vida. Werner, muito obrigado por você ter vindo. Grande abraço, até o próximo programa. Deus te abençoe.